E depois, a juntar os dançadores. E depois um ensaio para ver se estavam ou não. Segundo a lenda, foi cantada há 400 ou 500 anos em Corado, sabe? Música antiga. Terreiro de la Llengua 25, um podcast da Associação de la Llengua e Cultura Mirandesa. Hoje convidaram-me a falar sobre o episódio número 100 do Terreiro de la Llengua 25, o podcast da Associação de Llengua e Cultura Mirandesa. Como é que viu a ideia de um podcast em mirandês? Isso vi numa ideia um dia numa conversa com Daniel Pina Cabral e que se juntaram às duas pessoas, Zé Meirinhos, da Universidade do Porto, Paulo Guzmão Guedes, da Casa Comum. As coisas começaram uma conversa informal e a ideia apagou raiz e seguimos para adelante. Para lançar nas plataformas digitais de streaming, saia no YouTube, saia no Spotify, nós tínhamos que ter um hospedeiro. E a Casa Comum tem uma série de podcasts e ela, a Casa Comum, agarimou-nos allá e nós estamos na Casa Comum da Universidade do Porto. Em princípio será todo feito e gravado em língua mirandesa, menos um episódio. Há um episódio que está em português, mas, e este foi ele que pude dizer que foi o episódio que mais me custou a fazer por um lado e que mais me gratificou. Porquê? E uma entrevista ao padre Telmo Ferraz. E eu nessa entrevista consegui conversar com ele demoradamente, conversamos os dois, desde os tempos que ele estuvo em Zenísio, depois que fui pela Barrais de Picote, pelo Barrocal, e houve a certo ponto que ele emocionou-se por uma ou duas vezes. E isso mexeu comigo. Eu senti emoção e sinto emoção neste podcast, anche cheia em português. E há outro também que ele, primeiro, também me deu, esse sinto-lhe muito, que o primeiro e o segundo, que são, e uma entrevista que eu fiz a Teo Orleano Ribeiro, que depois, essa entrevista foi partida em dois, no primeiro e no segundo episódio, e onde ele nos conta a vida dele, a vida de seu pai e as festas de Constantino, tanto a festa de Lamona como a festa do Carocho. E eu acho que está ali um documento de raiz muito importante. Por outro lado, ele já estava muito malico, e eu não me dei conta, ele já estava muito malico quando me deu essa entrevista, e ele queria me dar essa entrevista. Deu-me essa entrevista, passado 15 dias, morreu-se-nos. Por isso, uma homenagem especial a Teo Orleano Ribeiro também. Então, aos temas que se contam que caem neste podcast, quais são? São variadíssimos. Podem ser questões de vida, podem ser contas para ninos traduzidas e bendizidas por Susana Ruano. Traduzimos, portanto, depois da tradução, elas são gravadas, seja com a minha voz, seja com a voz de Susana, que viram a trazer uma mais-valia a este trabalho. Por outro lado, também temos contas originais. Há outras que são, como disse atrás, não rita as palavras, nós lá gravar as pessoas, eles contam-nos isso. E são as pessoas, na primeira pessoa, que contam essas faenas. E o que achas que mais mudou do primeiro episódio até ao 100º? A primeira ideia que tivemos com o podcast foi gravar pessoas fincam da cultura e da língua mirandesa. Mas com o tempo chegamos a perceber que quem é fincão da língua mirandesa são as pessoas que a falam, independentemente do estatuto que podem ter. Então, nós vamos a todo aliado, onde ouvirmos uma conta e, se ouvir possibilidade, vamos a gravar essa conta e contamos lá. Para ti, qual é a importância de chegarmos ao 100º episódio deste podcast? Quer dizer, na minha opinião, é um trabalho que de continuidade, às vezes custou-nos muito a fazer, e tu sabes perfeitamente que nos custou, havia outras coisas a tratar, mas nós
tentemos manter sempre a periodicidade quinzenal do podcast e até agora, passado quase 4 anos, nós temos o 100º episódio. E é importante porque as pessoas habituaram-se a ouvirmos e ao habituar-se a ouvirmos, sabem que de tempos a tempos há sempre uma conta nova, há sempre uma fala diferente dentro da mesma nossa fala. Houve uma conta do nosso podcast que foi no Natal, que essa conta de Natal foi aproveitada pelo público, pelo podcast P24 do público. E esse episódio passou na Casa Comum, depois passou por nós, no Spotify, e passou no público. Por outro lado, a importância tem-se venido a ver que nós, já por 2 anos seguidos, que estamos nos nomeados dos prémios PODs. Isso quer dizer que há gente que mira para nós, há gente que mira para a língua, há gente que mira para a bola de neve que estamos a conseguir criar para que as pessoas não se esqueçam deste património identitário tão rico que nós temos a Miranda. E que mensagens gostavas de deixar a quem siga este podcast, o Terreiro da Língua 25, e a quem só hoje, ou quem só chegou agora? Primeiro, o Terreiro da Língua 25, e perguntam assim, porquê ele 25? Terreiro da Língua, porquê? Porque o terreiro sempre foi o sítio onde se discutiam as coisas nos lugares de Miranda. O terreiro, no centro da comunidade. E 25 porquê? 3 motivos. Nós temos o 25 de Abril. O 25 de Abril permitiu que as pessoas conseguissem falar à vontade, dentro dos limites da civilidade, mas falar e expressar-se da maneira que podem. Por outro lado, o 25 é um número, eu considero mágico, na cultura mirandesa. Nós temos o 25 aberto e temos o 25 de roda. São músicas, são laços, são a essência da nossa cultura. Então, se nós juntarmos estes 3 25, o 25 de Abril, o 25 aberto e o 25 de roda, nós temos aí um caldo cultural que é único. E então, esse foi o motivo principal porque escolheu este nome. O gênero da música foi criado por um músico, Dinis Meirinhos, foi criado, ele na altura ainda estava a fazer o mestrado em Munique, foi criado por ele o jingle de entrada. O jingle de salida foi uma criação de Paulo Guzmão Guedes, da Universidade do Porto. E o podcast pode ajudar? Pode ajudar maiormente as pessoas que tenham dúvidas na dicção de algumas palavras, ir à raiz, porque a palavra ia falada. Por outro lado, deste podcast, já me esqueci, destes podcasts saiu um audiobook também, de contas. Lemos o mirandês e ouvimos o mirandês a la par, o que é muito importante. Este audiobook está disponível na nossa página da internet, na página da Associação da Língua. Como diz o dito desideiro, o tempo que nós gastamos com estas coisas, dá-lo Deus de balde. Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre uma olhona para contar.